Olá, então, uma boa tarde mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós vamos prosseguir aqui com a série de sermões na segunda carta do apóstolo Pedro. Nós já pregamos 2 sermões de uma série de 5. Caso você não tenha tido oportunidade, você volta lá no canal, os sermões estão gravados e pode ouvir sempre que você quiser. E que Deus te abençoe quando você ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Neste momento que eu vou dar início ao terceiro sermão, eu quero só repassar alguns pontos do segundo sermão, né? O apóstolo Pedro, ele enfatizou no final do capítulo 1, ele enfatizou o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na pessoa do Senhor Jesus. Ele faz um alerta para que a comunidade cristã a qual ele se dirigia retivesse com muita atenção e prestasse muita atenção às palavras dos profetas no Antigo Testamento e enfatizando, essas palavras tiveram seu cumprimento na pessoa, na vida, na obra do Senhor Jesus. Ele é o cumprimento das promessas feitas ao povo de Israel no Antigo Testamento. Nós vimos também dessa forma que a palavra de Deus é fiel. Deus não volta atrás, Deus não brinca com a sua palavra, Deus não é um ser humano igual a mim, igual a você. Deus é Senhor soberano sobre toda a criação. E a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. E nós vimos, portanto, que confiar na palavra de Deus é o único recurso que nós podemos ter em meio a tantas aflições que nos cercam, ao mundo que se corrompe, a esta vida louca que nós vemos em todos os momentos, ao longo dos séculos. A palavra de Deus é a única que é inabalável. Deus é imutável e, portanto, é nele que deve ser colocada toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. E assim, o apóstolo Pedro, ele encerra o primeiro capítulo com essas observações com relação aos profetas do Antigo Testamento. Já que agora que ele alertou a comunidade cristã com relação aos profetas do Antigo Testamento e como a palavra de Deus sempre se cumpre, ele faz um outro tipo de alerta que ele coloca em contraposição ao alerta inicial, que é sobre os falsos profetas. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui neste segundo sermão, né? Neste terceiro sermão, no segundo capítulo da segunda carta de Pedro. Então aqui eu vou expor todo o segundo capítulo. E o capítulo 2 da segunda carta de Pedro, esse capítulo inicia com um alerta muito grave do apóstolo. Veja bem, capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, o que diz o texto. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Notem bem aí o contraponto. Caminhos vergonhosos, caminho da verdade, o Evangelho de Cristo. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão vocês com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então vejam que o apóstolo Pedro aqui, ele enfatiza que da mesma forma como no tempo do povo de Israel havia falsos mestres que surgiam entre o povo buscando enganá-los,
da mesma forma surgiriam falsos mestres entre aquela comunidade cristã. Aqueles nossos irmãos da igreja primitiva, do primeiro século, também teriam a mesma experiência. Também seriam assediados por falsos mestres que, desviados do caminho da verdade, iam querer levar os discípulos atrás de si, por conta da sua cobiça, né? E isso é uma palavra que não só se cumpriu naquele período em que o apóstolo Pedro ainda estava vivo e estava pregando para aquelas comunidades cristãs, através da sua carta, mas também se cumpriu sempre ao longo da história. Ao longo dos séculos do cristianismo, a fé cristã foi alvo de muitos assédios de falsos mestres, deturpando a palavra de Deus e levando os discípulos incautos na ignorância do Evangelho para caminhos afastados da graça do nosso Senhor. E isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto muito sério porque se cumpre ao longo de toda a trajetória. É importante enfatizar que no tempo do Antigo Testamento, quando Deus começou a dar a sua revelação, aquilo que na teologia nós chamamos de revelação progressiva de Deus, já de imediato apareceu a contraposição à palavra de Deus, querendo desfazer aquilo que Deus estava fazendo, querendo desqualificar, querendo colocar em dúvida, querendo levar à incredulidade a palavra de Deus. Aconteceu no Antigo Testamento. Cumpriram-se as profecias do Antigo Testamento. Cumpriu-se a revelação de Deus de forma cabal, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Novamente, aquele conceito que nós temos da teologia, da revelação progressiva. E aí cumpriu-se esta palavra de Deus, cumpriu-se a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E os discípulos do Senhor Jesus continuaram a conviver com a mesma negação da palavra de Deus, os mesmos questionamentos, sempre dizendo, isto não é verdadeiro. E isso é uma coisa terrível, porque aconteceu naquela época e acontece até os nossos dias. Com isso, nós vemos, inclusive, o cumprimento das palavras do apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, os versículos de 29 a 35, quando ele está em Mileto e chama os anciãos da igreja de Éfeso para conversar com eles. E então o apóstolo Paulo diz a eles o seguinte, Atos capítulo 20, 29 a 35. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem-se, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Essas palavras apostólicas, elas sempre se cumpriram ao longo da história da igreja. E notem bem a expressão que, enquanto os apóstolos eram testemunhas oculares da revelação de Deus na pessoa de Cristo e testemunhas da verdade,
Estes falsos mestres faziam o oposto. Esses falsos mestres, eles iam atrás das pessoas com histórias inventadas, fábulas, lendas. É bem aquilo que a gente tratou nos 2 sermões, no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Eles continuam inventando histórias e levando as pessoas à descrença na palavra de Deus. Só que, continuando o nosso texto do capítulo 2 de 2 Pedro, a coisa não fica por aí. Aí o apóstolo Pedro, novamente tomando o Antigo Testamento, ele cita 3 exemplos a partir do versículo 4 do capítulo 2. Ele cita 3 exemplos da intervenção de Deus. Olha só, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, até a primeira parte do versículo 10, que diz o seguinte: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, e aí ele encerra esses 3 exemplos dizendo: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam as autoridades. No caso, ele está falando da autoridade da palavra de Deus. E não é só isso. Enquanto nós temos, de um lado, falsos mestres, falsos ensinamentos, falsos apóstolos, que querem levar os discípulos do Senhor para longe do caminho da verdade, infelizmente nós vemos o contraponto e o complemento disso, que é aqueles que buscam estes falsos mestres para si mesmo. Sobre isso, o apóstolo Paulo trata na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, os versículos de 1 a 4. Notem que diz o texto sagrado. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreende, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olhe bem para o mundo ao nosso redor. Ainda mais agora que nós temos as mídias sociais, a tecnologia ao alcance da mão. Antigamente, para poder gravar um vídeo como esse, você precisava de equipamento, estúdio, técnicos. Hoje em dia, qualquer pessoa com um pouquinho só de conhecimento de tecnologia, de um celular, consegue gravar um vídeo e divulgar um conteúdo através das redes sociais. Olhem só como hoje qualquer conceito pode se proliferar de uma forma
rápida e avassaladora através da internet. Ao mesmo tempo, você encontra no ser humano caído, corrompido por causa da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós vemos numa humanidade caída e afastada de Deus o desejo desesperado por pessoas que ensinem falsos conceitos, falsas doutrinas, que afastem do caminho da verdade, dizendo: vai por ali que você vai se dar bem, vai por ali porque esta é a verdade. E só encontram pessoas que endossam os seus próprios desejos corrompidos, afastados da graça de Deus e querendo buscar mestres que falam apenas aquilo que eles querem ouvir, que consolam e confortam seus corações na devassidão do pecado e mantém essas pessoas eternamente afastadas da graça de Deus. Se não é a obra do Espírito Santo e a grande misericórdia de Deus em salvar essas pessoas, nascem, crescem e morrem condenados ao inferno. E o apóstolo Pedro, continuando aqui o nosso segundo capítulo da sua epístola, no restante do capítulo, da segunda parte do versículo 10 até o final do capítulo 22, ele vai destacando o fato de que esses mestres enganadores surgem de dentro do próprio povo de Deus, dentro da própria igreja, prometendo liberdade, mas sendo eles mesmos escravos da corrupção. Olhem como o apóstolo Pedro segue na sua segunda carta, no capítulo 2, a partir da segunda parte do versículo 10. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles, os falsos mestres, difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Ou seja, pessoas que participam das atividades da comunidade, do povo de Deus, dos discípulos do Senhor. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas
para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então notem bem que ao longo de todo o restante do capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele insiste na condenação desses, baseado naqueles 3 exemplos que ele tira do Antigo Testamento. E ele ainda cita mais um exemplo aqui, que é de Balaão, né? Filho de Beor, que foi para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus levantou uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana. E olhem só aqui o que Pedro fala. Esse animal falando refreou a insensatez daquele profeta, daquele camarada que queria pregar maldição contra o povo de Israel. É só ver a história dele lá em Números. Parece que os atuais falsos mestres e falsos profetas, nem uma mula falando acorda eles para a realidade e refreia a insensatez desses homens. São homens perdidos e que levam atrás de si pessoas incautas que não conhecem a palavra de Deus. E é por isso que desde o início da sua epístola, Pedro enfatiza a importância de se crescer no conhecimento do Senhor, na comunhão com Ele através da oração e do estudo das Escrituras, que são a palavra revelada de Deus. Notem então aqui a ênfase que ele dá, dizendo: se as pessoas que estão começando a andar no caminho do Senhor não se apegarem firmemente ao fundamento da fé, que é o Senhor Jesus, é a mensagem do Evangelho, e se não buscarem conhecer o Senhor através da comunhão com Ele e através do estudo da sua palavra, eles serão presa fácil para aqueles falsos mestres que estão no mundo, levando após si todos aqueles que não se acautelam. Em tempos quando tais falsas doutrinas surgem a todo instante e são o tempo todo bombardeadas sobre nós, é muito, mas muito importante que nós busquemos o conhecimento da palavra de Deus e que nós busquemos a comunhão com Deus e com os servos do Senhor, de tal forma a nos resguardarmos dos falsos ensinos e principalmente mantermos firmes a fé que recebemos pela proclamação da palavra de Deus. Aquela fé que o apóstolo Pedro, no início da carta, se refere a ela como dizendo aos discípulos, né? Aquela comunidade de cristãos para os quais ele se dirigia: vocês receberam juntamente conosco uma fé igualmente preciosa. Nós não recebemos uma falsa doutrina. Nós que cremos na palavra de Deus, não recebemos uma história inventada por qualquer homem, mas nós recebemos a revelação de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é essa revelação que deve nos manter fiéis a Ele. Nós devemos buscar sempre o Senhor e buscar no Espírito Santo força para mantermos nossa fidelidade e mantermos firmes a fé, até o dia que o Senhor venha e execute seu juízo sobre a humanidade e também sobre estes falsos mestres que distorcem a palavra de Deus e semeiam o engano entre tantas pessoas. Portanto, que Deus nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos preserve, sempre em fidelidade a Ele. E que Deus abençoe a todos nós.